tinha tal. uma amiga que a gente foi descobrir bem depois que ela era borderline, né? Mas antes, assim, que ninguém sabia, ela não sabia lidar, né, com críticas. Mas a gente sabe, lógico, não foi uma coisa de hater, porque não foi rede social e tudo mais, mas ela não conseguia lidar com críticas. Ela não conseguia lidar com aquela. Com esses tipos de fala que as pessoas hoje têm, de achar que tudo você pode falar, sabe, sem filtro, né, sem pensar no próximo. Hoje em dia você não escuta falar com paixão, você não escuta falar, vamos colocar no lugar do outro. Pô, mas e se fosse comigo, isso, sabe, isso as pessoas não fazem hoje em dia e elas não imaginam o que acontece ali do outro lado. E isso para pessoas também que têm sobrepeso, isso é muito perigoso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala, que a gente lida. E também, é o que a gente estava falando antes, né? Das pessoas que vendem uma coisa que não é real no Instagram, né? Você edita o que você quiser mostrar, Exatamente. pô. Não, e outra, pessoas que fazem lá jejum de, sei lá, 24 horas, né? Tipo, para de comer numa noite, vai comer na outra noite, aí ela come a porra toda, aí ela posta o que tá comendo a porra toda, mas não postou o jejum de 24 horas, né? Nem os 15 treinos que ela fez no dia, e ela falou, nossa, olha aqui o que eu como, que, mané, você abrir mão de doce, ou você abrir mão disso, ou você ser, né, sei lá, enfim, ela posta aquilo todo, quem tá do outro lado, se tiver com sobrepeso, fala, poxa, mas olha o corpão dela, ela come isso tudo, ela não engorda, por que isso acontece comigo? Pra pessoa se sentir a pior pessoa do mundo, Do né? mundo, só que a outra pessoa, eu não sei se a pessoa, na verdade, eu não sei se essa digital influencer, se pode chamar assim, sabe que tá influenciando dessa forma, porque não é isso não Influenciando de forma negativa, negativa, na verdade, né? totalmente, exatamente, porque isso vai gerar uma frustração tão grande na pessoa que a gente não sabe o que pode acontecer na cabeça dela, ou então ela fala assim, quer saber? Tá tudo danado mesmo, vou pegar aqui o pó de sorvete, sabe? Vou pegar aqui, vou comer, porque eu já não consigo mesmo chegar nisso, eu faço tudo que ela posta, eu faço os treinos que ela fala que faz, eu faço isso que ela fala que faz, e não dá resultado pra mim e pra ela dar, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pessoas são, sei lá, anoréxica, você vê que é nítido, né? E a pessoa ir lá e postar como se fosse a coisa mais saudável do mundo emocionalmente. Não é, eu não falo só fisicamente, não, é emocionalmente mesmo. Porque as pessoas elas estão adoecendo emocionalmente, elas não estão adoecendo só fisicamente. Isso é muito triste. Piorou muito depois da pandemia, Mariana? Com certeza. A pandemia foi meio que um divisor de águas aí nessa coisa da saúde mental, né? Certeza. Eu converso com os profissionais e eles falam basicamente com certeza. que piorou É o que mais bastante. chega no consultório. Ah, mas e aí, o que te trouxe aqui? Ah, depois da pandemia. Ah, durante a pandemia. Ah, na pandemia. Né? E isso eu entendo, né? A gente entende, né? Todo mundo que passou entende. Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, muito triste. E mais triste ainda, sabe por quê? Ainda as pessoas ainda têm um pouco de preconceito de buscar ajuda. Seja psicológica, né? Seja ela no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra. Não, mas eu não sou maluco. Isso acontece muito ainda. Muito. Pessoas que você vê que visivelmente precisam de ajuda e elas não se aceitam, né? Nem aceitam a sua ajuda, elas não se aceitam. Né? Então elas não buscam ajuda para falar, não, mas eu não tenho nada, tá tudo bem. Aí você fala, mas, tipo, chega em você, por exemplo, fala assim, numa conversa, igual nós estamos batendo papo aqui, você virar para mim, por exemplo, e falar, Maria, nossa, antes de chegar aqui eu tava numa angústia, nossa, uma falta de ar, uma coisa assim. Eu falo, pô, eu acho que você tá tendo uma crise de ansiedade. Isso aqui. Não, minha filha, que mano é crise de ansiedade? Tô tendo nada não, você tá doida? Nossa, olha lá, ó, falando que eu tô dando crise de ansiedade, olha lá, já tá me analisando, ó, parece maluca. Entendeu? Que isso, cara? Sabe? E acontece. O pior que acontece é muito real. Se você acha que não, é muito real. Então, a grande maioria não aceita e não busca ajuda pra isso. Mas seria a nossa essência vaidosa que faz com que a gente faça isso? Pode ser. Ou Tem essa então linha de pensamento? a nossa cultura também, eu acho, sabia? Eu acho que muito da cultura, você escuta isso, eu escuto isso desde quando eu nem pensava em estudar isso, sabe? Em me formar ou me aprofundar. Cultural, né? Essa coisa de, não, tô bem. Exatamente, não, tá tudo Mas bem. eu acho que todo mundo, acho que na questão da saúde mental, todo mundo acho que passa um pouquinho da conta pra buscar ajuda, sabe?
só vai buscar quando tá, meu irmão, a corda tá, meu irmão, quase arrebentando, tá um negócio Exatamente. Ou assim. quando você tem uma crise de pânico muito bizarra, ou quando você tá na É, cama que você não se levanta, que a pessoa, ou que você pensa, tem pensamentos suicidas, ou que você chega num fundo do poço mesmo, seja ele com qualquer transtorno, aí a pessoa fala, não, realmente, porque parece que se você vira pra ela e fala, pô, busca ajuda, a pessoa fala, nossa senhora, mas essa pessoa fica falando que eu tô doida, eu não tô doida, gente. Né? E eu acho isso também tão preconceituoso, falar, ah, não, eu sou doido, ah, é porque o fulano é maluco, ah, é porque isso aí é coisa, doença de doido. Eu acho que não existe isso, ninguém escolhe, né? Você acha que eu escolhi, né? Como eu te contei, as minhas crises de ansiedade eram dormindo. isso eu achei A bem impactante, maioria. né? Crise, eu não... eu Isso aconteceu na pandemia, porque as minhas crises de pânico não eram assim. Nunca tinha tido crise de ansiedade, na verdade, crise de pânico dormindo. Era sempre durante o dia. E na pandemia elas começaram a vir à noite. Eu não sei se Ou é seja, tu acordava com a crise. exatamente. Eu não sei se era porque eu dormia já pensando, né? Na verdade, eu sei que era. Né? Hoje eu entendo, né? Que eu tava tudo ali no meu inconsciente, tava tudo ali já, e eu achava que, como assim, não tá acontecendo nada, sabe? Eu falei com a minha mãe, eu falei com meu pai, eu tô falando com os meus avós, tá tudo bem, né? Meus avós estão isolados, minha mãe, meu pai, e eu tô aqui, né, e tal. E, na verdade, foi aí que eu fui entender, quando eu comecei a estudar, que eu fui entender que eu era hipocondríaca. Hipocondríaca não quer dizer que não são só pessoas que tomam muito medicamento. Hipocondria é você ter medo de ficar doente. Ah, tá. Não é só a pessoa que já age e toma, mas assim, só o Não. medo De você de ficar ficar doente, de doente. você adoecer e aquilo ali piorar. Então, ou seja, na pandemia, isso eu comecei a descobrir e eu comecei a aprofundar e estudar e comecei a perceber que realmente, porque meu medo não era só pegar, eu acho que na verdade desencadeou com o Covid, né? Tanto que qualquer gripe que eu pegasse, eu falava, eu vou morrer, eu tô com Covid. Certeza, é Covid. Aí aí a cabeça da gente é uma coisa tão maluca que eu pensava assim, eu já tô com falta de ar, meu pulmão já tá doendo, sabe, você vê como que a cabeça Na é. verdade, era uma crise de ansiedade, não tinha nada a Exatamente. ver com Não tinha Covid. nada a ver, entendeu? Né? Quando eu peguei Covid, eu fiquei mal e tal, mas, tipo assim, não chegou nem nesse patamar, sabe? Graças a Deus, mas você pensar assim, né? Então, como a cabeça, como pensamento realmente gera sentimento, né? E aí foi que eu fui descobrindo, aí eu comecei, toda vez que eu dormia, eu acordava, falava, agora, e é assim, eu acordava, meu coração já acelerado, isso eu dormindo. Eu acordava com meu coração acelerado, minha mão suando, meu ar faltando, eu falava, agora danou, agora eu vou morrer de vez.